Uma reportagem da agência de notícias Reuters revelou que a Danone da França parou de comprar soja do Brasil. Segundo o diretor financeiro da companhia, abre aspas, a Danone não obtém mais soja do Brasil e o grão está sendo importado da Ásia. O representante da empresa disse ainda que a Danone França possui um rastreamento completo e que, por isso, só comprarão ingredientes sustentáveis. Já nas redes sociais, o tema repercutiu bastante por aqui. Os produtores e consumidores brasileiros pedem boicote à marca. Uma imagem que diz não aos produtos da Danone circula pelas redes sociais. E o cartaz diz: inimiga do agro brasileiro não merece o nosso dinheiro. O governo brasileiro também se manifestou sobre esse tema e reagiu à notícia de que a Danone França não compra mais soja daqui. O Ministério da Agricultura disse que o Brasil conta com uma das legislações ambientais mais rigorosas do mundo e reiterou que a posição do Brasil é firme quanto a não aceitar regulamentações que ignorem os nossos avanços ambientais e sociais. A pasta disse ainda que o Brasil está pronto para colaborar, mas exige ser tratado com justiça e equilíbrio que pautam as relações comerciais internacionais. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o governo precisa defender o agronegócio brasileiro de embargos que possam ocorrer por interesses outros a pretexto de desmatamento florestal. A Associação dos Produtores de Soja do Brasil, em nota, questionou em que país a Danone vai encontrar soja mais ambientalmente sustentável, com maior teor de óleo e proteína, melhor custo-benefício e produzida com as mais reconhecidas boas práticas agrícolas, se não aqui no Brasil? Em nota, a Danone do Brasil disse que continua, sim, comprando soja brasileira e afirmou que o grão do Brasil é um insumo essencial na cadeia de fornecimento da companhia e que processos verificam a origem da soja de áreas não desmatadas e que são rastreáveis, diz a nota da Danone Brasil. Nós também entramos em contato com a Danone da França, pedindo detalhes sobre a declaração do diretor financeiro que disse à agência Reuters que a empresa não compra mais soja do Brasil por sustentabilidade. Nós não tivemos o retorno até o momento, o espaço segue aberto. Nós também convidamos a Danone aqui no Brasil para uma entrevista, mas não tinha um porta-voz para este tema. E para tratar deste tema, nós recebemos o professor da Fundação Getúlio Vargas, Daniel Vargas, que está na Noruega, justamente levando informações sobre a sustentabilidade do agro brasileiro. Professor Daniel, seja muito bem-vindo. Obrigado, Kellen. É um prazer participar mais uma vez com você. Professor, a nova política de compras anunciada pelo executivo da Danone França, de que a empresa não compra mais soja brasileira por dúvidas sobre a sustentabilidade, ela vai ser um caso isolado dessa empresa em específico ou outras companhias estão indo na mesma direção, uma direção de desafios comerciais por normas ambientais? Kellen, eu temo sinceramente que o exemplo da Danone seja parte de uma tendência que se torna cada vez mais clara na Europa ao longo dos últimos anos. Ali por volta de 2020, a Europa já dava sinais muito claros de que tinha por objetivo conter a compra de soja para a produção de biodiesel. Nos anos seguintes, Bélgica, Itália e França aprovaram leis dizendo fora a soja para a produção de energia renovável nos nossos países. Em dezembro de 2022, o Parlamento Europeu aprovou uma lei, não a soja para o biodiesel. E esta lei está agora com a Comissão Europeia aguardando ser implementada. Muito embora essas normas não dizem respeito ao uso da soja para o alimento, para o consumo, elas criam uma base de cobrança normativa e de formação do imaginário público de que a soja é parte do problema do desmatamento, no Brasil e no mundo. E para a gente ter uma noção do risco que isso significa, em 2019, a União Europeia fez algo parecido com a palma, que se tornou hoje uma espécie de sinônimo de desmatamento, ainda que dados e estudos científicos questionem essa relação direta. Então, respondendo à sua pergunta, eu creio sim que existe um risco de que essa sinalização da Danone se multiplique. Essa afirmação que você fez, a soja sendo parte do problema de desmatamento, ela é uma inverdade que está sendo disseminada no mundo inteiro e acaba gerando esse tipo de distorção? Kelly, eu acho
que existe uma reorientação na maneira como a Europa está tratando a regulamentação da sustentabilidade no uso da terra e gerando impacto sobre nós. Então, o que está acontecendo na Europa é a adoção do que a gente chama de uma regulação de risco. O que eles estão tentando combater não é o fato se o desmatamento aconteceu ou não dentro da minha propriedade, mas é o risco de que, em função da minha produção, o desmatamento aconteça em algum lugar. Então, a ideia mais ou menos é assim. Eu decido plantar soja na minha propriedade em São Paulo. E a cana que estava ali é empurrada para frente, que, por sua vez, vai impactar na produção pecuária, que buscará uma propriedade adiante, até que isso gere lá na ponta uma mudança no uso da terra com floresta. Então, a Europa diz, quando você decide plantar a soja em São Paulo, as árvores começam a cair na Europa, porque segundo a modelagem, segundo os parâmetros de risco que estão sendo adotados na Europa, existe uma conexão indireta entre a produção aqui e o efeito lá. Então, o grande desafio, o grande problema do que está acontecendo agora é que nós olhamos para a nossa propriedade e dizemos, veja, nós produtores somos legais, não fizemos nada de errado. E a Europa de lá responde, mas existe um risco de que, muito embora você seja legal, outras atividades ilegais aconteçam e você deve ser responsabilizado por isso. Então, é esse diálogo de surdos que, de certo modo, está na base do problema e que deve exigir reações no Brasil. Você falou sobre esse caso que nós estamos aqui tratando da semana, da Danone. Ela indica algo que pode ser uma tendência, foi a primeira resposta que você nos deu. Isso vem num cenário também em que a nova lei da Agenda Verde Europeia sobre desmatamento ela foi adiada. Era para começar a valer agora, no final desse ano, vai começar a valer em tese a partir do fim do ano que vem. Mas algumas fontes me informaram que empresas privadas já colocam restrições em contrato para a compra de produtos vários do Brasil para áreas que foram abertas depois de 2020. Ou seja, apesar de não haver uma lei sobre este tema, o comércio já mudou e muda de forma a impactar o Brasil em 2025. De qual maneira? Essa é a tática europeia. Ela cria um padrão, esse padrão é apropriado pelo mercado e globalizado para orientar a maneira como a prática produtiva se dá no mundo. Então, quando ela fixa um critério sobre o que é sustentabilidade, como nós devemos usar o solo, segundo os seus números, os seus dados e as suas orientações, isso acaba rapidamente se espalhando através do comércio global. Aterriza em países como o Brasil, que tem uma realidade diferente, e, de certo modo, pré-condena o proprietário brasileiro, independentemente da saúde e da sustentabilidade da sua produção. O medo que eu tenho, Kellen, é que essa disseminação desses padrões, feitos à imagem e semelhança da realidade europeia, acabem virando, na prática, uma lei mundial. O Brasil não pode aceitar e deve entender que a maneira como esse jogo da sustentabilidade está sendo travado no mundo, ele está mudando. E ele exigirá de nós cada vez mais uma habilidade de combater ciência ruim com ciência boa, dados fracos com dados fortes, uma realidade temperada nua, uma realidade tropical substanciosa, para a partir daí, de fato, mostrar a realidade e os riscos baixos da produção no Brasil. Excelente colocação. Para fechar, professor, os consumidores, nossos ouvintes, telespectadores da Jovem Pan, que acompanham essa discussão muitas vezes por uma manchete ou outra na TV ou no jornal, qual é a informação-chave que eles precisam saber para todo esse debate que estamos aqui fazendo? Olha, eu acho que a informação-chave, Kellen, é a seguinte: a produção tropical brasileira é uma das mais sustentáveis do planeta dentro da fazenda. O grande problema é que nós convivemos em áreas distantes, muitas vezes em terras públicas, com um conjunto de criminalidades que acabam gerando como consequência uma penalização indireta daquilo que os produtores fazem bem feito. É como se a gente acabasse tratando o produtor de boa-fé e legal e aquele criminoso que desmata a terra para se apropriar indevidamente de bens públicos pela mesma regra. Importantíssima a sua participação. Continue disseminando informações de qualidade pelo mundo todo. Um prazer tê-lo conosco. Daniel Vargas, professor da Fundação Getúlio Vargas. Até a próxima. Obrigado.